Ela era virgem e carregava um passado de silêncios que ninguém ousava tocar. Ele era um bilionário implacável, acostumado a comprar tudo. Mas a pergunta que ele fez mudaria tudo. É esse aumento que você quer ou é a mim que você deseja? Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. A chuva batia contra as janelas da torre da Hurlstein Holdings, com uma insistência que ecoava o nervosismo de Helena Murrow enquanto ela esperava no saguão de mármore negro. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, escondidas dentro da pasta, de couro sintético que havia comprado em uma loja do centro de São Paulo. 26 anos, formada em administração por uma universidade pública, sem padrinhos nem indicações. No papel, ela era apenas mais uma candidata desesperada por uma oportunidade em uma das maiores holdings do país. Na realidade, carregava um segredo que poderia destruir tudo. Isadora. Sua irmã mais nova havia desaparecido há 3 anos, engolida pela mesma empresa onde Helena agora se encontrava. A polícia havia arquivado o caso como adulto capaz que escolheu sumir, mas Helena sabia que havia algo podre por trás daquele desaparecimento. Isadora nunca abandonaria a família sem explicação, nunca deixaria para trás a filha de 5 anos que criava sozinha. E, principalmente, nunca sumiria logo após conseguir um cargo estratégico na empresa de Victor Hurlstein, o bilionário que movia montanhas de dinheiro como se fossem grãos de areia. O elevador chegou com um som suave e Helena ajustou a saia, preta que havia escolhido especificamente para parecer discreta. Não muito apertada, não muito solta, não muito cara, não muito barata. Uma invisibilidade calculada que havia aprendido observando mulheres que sobreviveram em ambientes hostis. Quando as portas se abriram no 42º andar, ela foi recebida por uma recepcionista loira que a examinou de cima a baixo com o tipo de olhar que classifica pessoas em segundos. Helena Murrow? A voz era doce demais, como xarope, artificial. Sim. O Sr. Hurlstein a aguarda na sala de reuniões. Por favor, me acompanhe. O corredor era um museu de arte contemporânea, com quadros que custavam mais do que Helena ganharia em uma vida inteira. Telas abstratas em tons de cinza e preto. Esculturas metálicas que pareciam ter sido arrancadas de pesadelos elegantes. Tudo ali gritava poder, mas um poder frio, calculado. Quando chegaram à sala de vidro, Helena sentiu como se estivesse entrando em um aquário gigantesco suspenso sobre a cidade. São Paulo se estendia lá embaixo como uma tapeçaria urbana, infinita, e por um momento ela se esqueceu do motivo pelo qual estava ali. Entre, por favor. A voz veio de trás dela, profunda e controlada. Helena se virou e viu Victor Hurlstein pela primeira vez. Tinha 38 anos, cabelos escuros, penteados para trás com gel, olhos acinzentados, que pareciam dissecar tudo que observavam. Vestia um terno que custava mais do que o carro usado de Helena, mas era a maneira como ele se movia que chamava a atenção. Cada gesto era medido, como se ele soubesse exatamente o impacto que causaria em quem o observasse. Sente-se. Ele apontou para a cadeira de couro em frente à mesa de vidro. Café, água? Não, obrigada. Helena manteve a voz firme, embora sentisse que ele podia ouvir os batimentos do seu coração. Victor sentou-se do outro lado da mesa e abriu uma pasta com papéis que ela reconheceu como seu currículo. Por longos minutos, ele leu em silêncio, ocasionalmente erguendo os olhos para estudá-la. Helena forçou-se a manter contato visual, mesmo que cada segundo parecesse uma eternidade. Ela havia ensaiado aquele momento centenas de vezes, mas nada a havia preparado para a intensidade daquele olhar. Formação interessante. Ele fechou a pasta. Universidade pública, estágios em empresas pequenas, nenhuma experiência em holdings. Me diga, Helena, por que deveria contratar você quando tenho pilhas de currículos de candidatos saídos das melhores universidades particulares do país? A pergunta era uma provocação, e ela sabia disso. Porque quem vem das melhores universidades nunca precisou lutar por nada. Eu sei o valor de uma oportunidade porque conheço o preço da falta dela.
Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Victor. E o que você sabe sobre a Holstein Holdings? Sei que é uma das maiores holdings da América Latina, com investimentos em tecnologia, agronegócio e energia. Sei que o senhor assumiu a presidência aos 28 anos depois da morte de seu pai, e que desde então multiplicou o faturamento em 10 vezes. Helena fez uma pausa calculada. E sei que a empresa tem fama de ser implacável com quem não entrega resultados. Implacável. Ele repetiu a palavra como se estivesse saboreando-a. É uma maneira interessante de descrever excelência. Me conte sobre sua família, Helena. A pergunta a pegou de surpresa, mas ela manteve a compostura. Minha mãe trabalha como costureira. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Tenho uma irmã mais nova. A mentira saiu naturalmente. Ela não podia revelar que Isadora havia desaparecido, não ainda. Responsabilidades financeiras pesadas para alguém tão jovem. Responsabilidades me ensinaram a não desistir nunca. Victor se recostou na cadeira, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. Você tem algo diferente, Helena. Uma dureza nos olhos que não combina com sua idade. Como se tivesse visto coisas que preferia esquecer. O comentário a fez gelada por dentro, mas ela forçou um sorriso profissional. Experiências difíceis nos tornam mais fortes, não acha? Ou mais perigosas. Ele se levantou, caminhando até a janela. A posição é no departamento administrativo. Salário inicial de 8.000, plano de saúde, vale-refeição. Horário. Comercial, com possibilidade de horas extras conforme a demanda. Ele se virou para ela. Mas tenho uma pergunta final. Você está aqui apenas pelo emprego ou há algo mais? Helena sentiu o sangue gelar. Era impossível que ele soubesse sobre Isadora, mas algo na maneira como ele a observava sugeria que Victor Holstein não era um homem que deixava nada ao acaso. Estou aqui pela oportunidade de crescimento profissional, Sr. Holstein. Chame-me de Victor. Ele voltou à mesa e pegou uma caneta dourada. Bem-vinda a Holstein Holdings, Helena. Espero que encontre aqui tudo o que está procurando. Enquanto ele assinava o contrato de trabalho, Helena observou suas mãos. Eram elegantes, mas havia pequenas cicatrizes nos nós dos dedos, como se tivessem sido quebrados e curado mal. Detalhes que contavam histórias que ela ainda não conhecia, mas que já despertavam sua curiosidade de maneira perigosa. Quando saiu do prédio 1 hora depois, com o contrato assinado e as instruções para começar na segunda-feira seguinte, Helena sabia que havia dado o primeiro passo em um caminho sem volta. Não imaginava ainda que Victor havia passado os últimos 20 minutos depois da entrevista, olhando pela janela, pensando na maneira como ela havia mentido sobre a irmã e se perguntando até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade que ele havia enterrado há 3 anos. Helena chegou a Holstein Holdings na segunda-feira seguinte às 7h45 da manhã, 15 minutos antes do horário oficial. Havia passado o fim de semana pesquisando tudo o que conseguiu encontrar sobre a empresa, sobre Victor e, principalmente, sobre os funcionários que haviam trabalhado no setor estratégico nos últimos anos. A lista era curiosamente pequena para uma empresa do porte da holding, e vários nomes apareciam apenas por períodos curtos, antes de simplesmente sumirem dos registros públicos. O departamento administrativo ficava no 30º andar, bem abaixo da cobertura onde Victor mantinha seu escritório. Helena foi apresentada à sua supervisora, Carla Mendes, uma mulher de 40 e poucos anos com cabelos presos em um coque perfeito e um sorriso que nunca chegava aos olhos. As primeiras tarefas eram simples: organizar documentos, inserir dados em planilhas, responder e-mails de rotina. Trabalho que qualquer estagiário poderia fazer, mas Helena executava tudo com uma precisão meticulosa, sabendo que cada movimento estava sendo observado. Você é muito quieta para alguém do seu perfil, comentou Carla no segundo dia, aparecendo ao lado da mesa de Helena com uma pilha de contratos. Geralmente, quem vem de origem mais humilde faz questão de mostrar que merece estar aqui. Prefiro que meu trabalho fale por mim, Helena respondeu sem levantar os olhos da tela do computador. Interessante. Carla depositou os papéis na mesa.
Estes contratos precisam ser digitalizados e arquivados até o final da tarde. São confidenciais, então espero discrição total. Helena pegou o primeiro contrato e sentiu o coração acelerar. Era um acordo, de consultoria de 3 anos atrás, assinado por Isadora Monroe. Sua irmã havia usado o nome de solteira, mas a assinatura era inconfundível. Forçou-se a manter a expressão neutra enquanto lia rapidamente o documento. Consultor estratégico, especializado, salário muito acima da média de mercado, cláusulas de confidencialidade extremamente rígidas. E algo mais, uma menção a projetos especiais sob supervisão direta da presidência. Algum problema? A voz de Carla a fez erguer os olhos. Não, nenhum. Apenas lendo os termos para entender o padrão de formatação. Boa, Victor gosta. De funcionários detalhistas. Carla fez uma pausa significativa. Aliás, ele pediu para ser informado sobre seu progresso. Parece que causou uma boa primeira impressão. O resto do dia passou em uma névoa de tensão controlada. Helena digitalizou cada contrato com cuidado extra, procurando por qualquer pista sobre o que havia acontecido com Isadora. Encontrou mais. 3 documentos relacionados ao trabalho da irmã. Todos com datas que terminavam abruptamente 6 meses antes do desaparecimento, como se ela tivesse sido transferida para algo que não deixava rastros em papel. Na quinta-feira, Helena estava organizando arquivos no subsolo quando ouviu vozes vindas de um corredor que supostamente levava apenas ao estacionamento. Uma das vozes era de Victor, a outra ela não reconheceu. Curiosa e cautelosa, aproximou-se silenciosamente. Não pode simplesmente desaparecer como a anterior, dizia a voz desconhecida. A família está fazendo perguntas. Families sempre fazem perguntas, respondeu Victor com frieza. É por isso que temos procedimentos. Seus procedimentos estão deixando rastros. A auditoria interna é controlada por mim. Relaxe, Marcos, tudo está sendo resolvido como sempre. Helena se afastou rapidamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. Voltou ao arquivo fingindo organizar. Pastas, mas as palavras ecoavam em sua mente. Como a anterior. Seria uma referência a Isadora? Na sexta-feira, as coisas mudaram completamente. Helena estava no elevador voltando do almoço, quando Victor entrou no 33º andar. Eles ficaram sozinhos por 12 andares, e o silêncio era quase físico. Ela sentia os olhos dele sobre si, mas manteve o olhar fixo nos números digitais que mudavam lentamente. Como está se adaptando, Helena? Sua voz era mais suave do que durante a entrevista. Muito bem, senhor. Victor, a equipe tem sido acolhedora. E o trabalho? Não está achando muito simples para alguém com suas qualificações? A pergunta carregava uma provocação sutil. Helena se virou para encará-lo. Prefiro começar devagar e construir confiança do que assumir responsabilidades para as quais não estou preparada. Victor sorriu e pela primeira vez o sorriso pareceu genuíno. Prudente, mas prudência demais pode ser desperdiçada de potencial. O elevador parou no 40º andar. Carla me disse que você tem excelente atenção aos detalhes. Há um projeto especial no qual poderia usar alguém assim. Que tipo de projeto? O tipo que requer discrição absoluta. Ele segurou, a porta do elevador aberta. Pense sobre isso no fim de semana. Na segunda conversamos melhor. Helena passou o sábado e domingo em estado de alerta constante. Pesquisou tudo o que pôde sobre projetos especiais da Hellstein Holdings, mas encontrou apenas referências vagas em relatórios anuais. Consultoria estratégica especializada. Soluções personalizadas para demandas específicas, frases que não diziam nada e, ao mesmo tempo, sugeriam tudo. Na segunda-feira, Carla a informou que havia sido remanejada temporariamente para um projeto especial, sob supervisão direta da presidência. Sua nova estação de trabalho ficava no 41º andar, um espaço aberto com apenas 6 mesas, todas ocupadas por pessoas que pareciam carregar segredos como acessórios de trabalho. Helena Monroe, nova integrante da equipe, anunciou Marcos Tavares, o homem cuja voz ela havia reconhecido no subsolo. Era alto, magro,
com o tipo de palidez que vem de passar muito tempo em salas fechadas. Você vai trabalhar diretamente comigo nas primeiras semanas. O projeto, descobriu rapidamente, era uma mistura de investigação de antecedentes, monitoramento, de concorrentes e algo que Marcos chamava eufemisticamente de gestão de crises de imagem. Helena recebeu dossiês sobre políticos, empresários rivais, jornalistas que haviam escrito matérias críticas sobre a empresa, informações pessoais detalhadas, históricos financeiros, relacionamentos, vícios, segredos de família. Nosso trabalho é antecipar problemas, explicou Marcos enquanto entregava uma pasta particularmente espessa. Victor não gosta de surpresas desagradáveis. Preferimos resolver as coisas antes que se tornem públicas. Resolver como? Marcos a olhou com uma expressão que misturava diversão e advertência. Com criatividade, Helena. Sempre com muita criatividade. Naquela tarde, sozinha na mesa com uma pilha de dossiês, Helena encontrou uma pasta marcada apenas com ISA 2021. Dentro, fotografias de vigilância, relatórios de investigadores particulares e detalhes íntimos sobre a vida de uma mulher que ela reconheceu imediatamente mesmo de perfil e à distância. Isadora. Sua irmã havia sido investigada, seguida, catalogada como se fosse um inseto em laboratório. A última página do dossiê era um memorando interno datado de 3 dias antes do desaparecimento de Isadora. Sujeito apresenta sinais de instabilidade emocional. Recomenda-se remoção imediata do projeto antes que comprometa operações. Autorização aguardando assinatura VH. Helena fechou a pasta com mãos trêmulas. Victor havia assinado a sentença de sua irmã, e agora ela estava exatamente onde Isadora havia estado 3 anos antes, com a diferença de que desta vez ela sabia que estava sendo caçada. Quando ergueu os olhos, Victor estava parado na entrada da sala, observando-a com aquela intensidade perturbadora que já havia se tornado familiar. Ele caminhou até sua mesa lentamente, como um predador que não tem pressa porque sabe que a presa não tem para onde fugir. Encontrou algo interessante? Sua voz era casual demais. Helena o encarou diretamente, sentindo que havia chegado a um ponto sem volta. Encontrei exatamente o que estava procurando. Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam em silêncio. Então Victor sorriu. Mas não havia calor naquele sorriso, apenas reconhecimento. Ótimo, disse ele, pegando a pasta da mesa. Então, agora podemos ter uma conversa de verdade. O escritório de Victor, no último andar, era um templo de poder e solidão. Paredes de vidro ofereciam uma vista de 360 graus de São Paulo, como se a cidade inteira fosse propriedade particular. Helena se sentou na cadeira de couro que ele indicou, mantendo as costas eretas e as mãos cruzadas no colo. A pasta com o dossiê de Isadora estava aberta sobre a mesa de mogno entre eles, como uma confissão silenciosa. 3 anos, disse Victor, servindo-se de um uísque âmbar de uma garrafa que custava mais do que o salário anual de Helena. 3 anos você planejou isto? Mudou de nome nos documentos iniciais da universidade, criou um histórico profissional impecável. Até mesmo alterou sutilmente sua aparência. Impressionante a dedicação. Helena não tentou negar. Você matou minha irmã? A pergunta saiu, direta, sem rodeios. Victor parou com o copo a meio caminho da boca, os olhos cinzentos estudando-a com uma intensidade que fazia o ar parecer mais espesso. Não. Ele bebeu lentamente. Mas fui responsável pela morte dela, o que talvez seja pior. O mundo pareceu desacelerar ao redor de Helena. Ela havia se preparado para negativas, mentiras, ameaças, não para uma confissão tão direta que cortava como lâmina. Isadora era especial. Victor se levantou, caminhando até a janela. Inteligente, determinada, incapaz de aceitar injustiças. Exatamente como você, imagino. Ela descobriu coisas sobre esta empresa que não deveria ter descoberto. Sobre mim. Que coisas? Que sou proprietário de muito mais do que aparece nos papéis. Que a Holstein Holdings é apenas a face legal de operações que se estendem por território cinzento.
Lavagem de dinheiro, informação privilegiada, pressão política. O tipo de negócio que mantém famílias poderosas no poder há gerações. Ele se virou para ela. Sua irmã ameaçou expor tudo isso. Helena sentiu náusea subindo pela garganta. Então, você a eliminou. Eu a protegi. A voz de Victor carregou uma raiva fria. Ou tentei. Quando soube que ela tinha copiado arquivos confidenciais, ofereci uma saída. Dinheiro suficiente para desaparecer, começar uma nova vida longe daqui. Ela recusou. Porque ela não era covarde. Porque ela não entendia com quem estava lidando. Victor voltou à mesa, apoiando as mãos sobre o tampo. Eu não sou o único dono desta empresa, Helena. Há outros, pessoas para quem Isadora representava um risco inaceitável. Quando descobriram o que ela sabia, deram um ultimato. Entregar. Os arquivos ou morrer. E você escolheu por ela. Eu escolhi por mim. A confissão saiu como um soco. Entreguei a localização dela em troca de garantias de que seria apenas removida do caminho. Mas eles mentiram. Sempre mentem. Helena se levantou bruscamente, a cadeira rolando para trás. Você é um monstro. Sim. A resposta veio sem hesitação. E você sabia disso quando decidiu vir atrás de mim. A questão é, o que pretende fazer agora? Vou destruir você, e esta empresa, e todos os bastardos envolvidos nisso. Victor sorriu, mas havia algo quebrado naquele sorriso. Com que provas? Os arquivos que Isadora copiou foram destruídos. As pessoas que a mataram estão mortas ou desaparecidas. Eu me certifiquei disso pessoalmente. Ele fez uma pausa. Sua irmã não foi a única que subestimou minha capacidade de vingança. Vingança. Eu amava Isadora, Helena. As palavras saíram como confissão arrancada à força. Não como amante, não como conquista, como redenção. Ela me fazia acreditar que eu poderia ser diferente do que meu pai me ensinou a ser. E quando a perdi, perdi junto a única parte de mim que ainda tinha alguma humanidade. Helena o encarou, procurando sinais de mentira no rosto dele. O que encontrou foi dor, pura, crua, genuína. E isso a assustou mais do que qualquer ameaça. Então por que me contratou? Sabia quem eu era desde o começo. Porque você é idêntica a ela nos modos, na determinação, na maneira como ergue o queixo quando está desafiando algo maior do que você. Victor se aproximou devagar, e porque parte de mim esperava que você fosse capaz de fazer o que Isadora não conseguiu. Que é? Me destruir completamente. Helena recuou até a parede de vidro, sentindo o frio da superfície através da blusa. Você está louco. Provavelmente. Ele parou a 1 metro de distância. Mas também estou cansado, Helena. Cansado de ser o que me fizeram ser. Cansado de dormir com o peso de cada vida que destruí. Sua irmã foi a última. Depois dela, jurei que não haveria mais. Mentira. Marcos Tavares. Victor mencionou o nome como se fosse um epitáfio. Achou que estava sendo discreto quando começou a investigá-lo. Ele é meu braço direito há 15 anos. Tem informações sobre todos os nossos projetos especiais, incluindo detalhes sobre a morte de Isadora que nem eu conheço completamente. Helena sentiu o sangue gelar. Ele sabe que sabe desde o primeiro dia, e está esperando apenas minha ordem para resolver o problema da mesma forma que resolveu com sua irmã. Victor estendeu a mão como se fosse tocá-la, mas parou no ar. A diferença é que desta vez eu não vou dar a ordem. Por quê? Porque talvez você seja minha única chance de redenção, ou de autodestruição. Ainda não decidi qual prefiro. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo som distante do trânsito 40 andares abaixo. Helena observou o homem à sua frente, tentando reconciliar o executivo frio que havia pesquisado durante meses com o ser humano destruído que estava diante dela. Havia verdade ali, mas também perigo. Muito perigo. O que você quer de mim? Perguntou finalmente. Que fique. A resposta veio imediata. Que continue fingindo ser uma funcionária comum enquanto coletamos evidências suficientes para destruir esta empresa de dentro para fora.
que me ajude a fazer justiça por Isadora e por todas as outras pessoas que foram destruídas por este lugar. E depois? Depois você decide se eu mereço viver com o que fiz ou se seria melhor para todos que eu desaparecesse também. Helena o estudou em silêncio. Era uma proposta insana, oferecida por um homem que claramente havia perdido qualquer senso de autopreservação. Mas também era uma chance de descobrir toda a verdade sobre a morte de Isadora e de levar justiça aos responsáveis. Como sei que não é uma armadilha? Victor voltou à mesa e abriu uma gaveta. Tirou de dentro um revólver de cabo de madrepérola que depositou sobre o tampo de mogno. Porque estou colocando minha vida literalmente em suas mãos. Ele empurrou a arma na direção dela. Está carregado. 5 balas. Se em algum momento achar que estou mentindo usando você ou representando uma ameaça, pode me matar aqui mesmo. Nenhuma câmera funciona neste escritório. Ninguém saberia o que aconteceu até ser tarde demais. Helena olhou para a arma, depois para ele. E se eu atirar agora mesmo? Então, pelo menos morrerei sabendo que fiz uma coisa certa na vida. Lentamente, Helena estendeu a mão e pegou o revólver. Era mais pesado do que esperava, frio e sólido. Apontou para Victor, que não se moveu nem piscou. Minha irmã tinha uma filha de 5 anos quando desapareceu. Sofia. O nome saiu da boca dele como uma oração. Ela está com sua avó em Campinas. Eu pago todas as despesas desde que Isadora morreu. Educação particular, plano de saúde, tudo. É o mínimo que posso fazer. A informação a pegou desprevenida. Helena baixou a arma ligeiramente. Você conhece minha sobrinha? Nunca a vi pessoalmente, mas sei que ela gosta de desenhar, que tem talento para matemática e que pergunta pela mãe toda noite antes de dormir. Sua voz se tornou mais suave. Isadora falava muito sobre ela. Dizia que tudo o que fazia era para dar à filha um futuro melhor. Helena sentiu lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Se eu concordar com esta loucura, quero algumas garantias. Todas as que puder dar. Primeiro, acesso completo aos arquivos da empresa, tudo. Feito. Segundo, proteção para minha família. Se algo acontecer comigo, eles estarão seguros. Palavra de honra. A palavra de um assassino não vale muito. Victor assentiu, aceitando a acusação. Então não acredite na minha palavra. Acredite no meu interesse próprio. Você é minha única chance de sair desta vida com alguma dignidade. Não faria sentido prejudicá-la. Helena manteve a arma apontada para ele por mais alguns segundos, depois a colocou sobre a mesa. Uma tentativa de traição, e eu não hesitarei. Entendido. E, quando tudo isso acabar, quando tivermos destruído esta empresa e colocado todos os culpados na cadeia, você desaparece da minha vida para sempre. Com prazer. Helena estendeu a mão. Então temos um acordo. Victor apertou a mão dela e, pela primeira vez desde que ela entrara no escritório, sorriu de verdade. Bem-vinda ao lado negro da Hurlstein Holdings, Helena Murrow. Espero que saiba no que está se metendo. Ela apertou a mão dele com força. Espero que você também saiba, Victor Hurlstein, porque se descobrir que está me enganando, a bala que deveria ter atirado hoje será apenas o começo do que você vai sofrer. Nos dias seguintes ao acordo, Helena se sentiu como uma equilibrista andando sobre um abismo. Durante o dia, mantinha a fachada de funcionária exemplar, cumprimentava Marcos Tavares com cordialidade profissional e executava as tarefas que lhe eram delegadas com precisão meticulosa. À noite, encontrava-se com Victor em locais discretos da cidade para planejar a destruição sistemática da empresa que os pagava. O primeiro encontro fora do escritório aconteceu em um café pequeno na Vila Madalena, longe dos olhos corporativos. Victor chegou 15 minutos atrasado, vestindo jeans escuros e um suéter que o faziam parecer mais jovem e menos intimidador. Helena quase não o reconheceu sem o terno impecável e a postura imperial. Pediu alguma coisa? Ele perguntou, sentando-se à mesa de fundo do estabelecimento. Apenas água.
Helena manteve as mãos cruzadas sobre a mesa. Não tenho muito apetite ultimamente. Compreensível. Victor acenou para o garçom. Café duplo, por favor. Quando ficaram sozinhos novamente, abriu uma pasta discreta. Trouxe os primeiros documentos, contratos de consultoria dos últimos 5 anos. Vai encontrar padrões interessantes. Helena folheou rapidamente os papéis. Nomes que não reconhecia, valores exorbitantes para serviços vagamente descritos, cláusulas de sigilo que pareciam mais contratos de alma com o diabo. Todos estes consultores desapareceram, morreram em acidentes ou mudaram de identidade. Victor bebeu o café como se fosse remédio amargo. A Hurlstein Holdings não mantém ex-funcionários, Helena. Mantém segredos. Quantas pessoas? Nos últimos 10 anos, 17 que eu tenha certeza. Provavelmente mais que não chegaram ao meu conhecimento direto. O número a fez sentir náusea. E você participou de todas? De forma direta? Apenas 3, incluindo Isadora. Ele não desviou o olhar. Das outras, fui cúmplice por omissão, por covardia. Helena estudou o rosto dele, procurando sinais do monstro que havia imaginado durante 3 anos de planejamento. O que encontrava era um homem exausto, carregando o peso de crimes que havia cometido e outros que não havia impedido. Era mais perturbador que a maldade pura. Por que agora? Ela perguntou. Por que decidiu parar? Porque viu que isso fez comigo. Victor apontou para o próprio reflexo na janela. Olhe para mim, Helena. Realmente olhe. Que tipo de homem você vê? Ela o observou por longos segundos. Viu as linhas, prematuras ao redor dos olhos, a tensão permanente nos músculos do pescoço, a maneira como ele checava compulsivamente o telefone, como se esperasse más notícias a qualquer momento. Um homem com medo. Exato, medo de dormir porque os pesadelos são piores que a insônia. Medo de me envolver emocionalmente com qualquer pessoa, porque todos que se aproximam acabam mortos. Medo de sair desta vida, porque não sei se existe redenção para o que fiz. Ele se inclinou sobre a mesa. Sua irmã foi a primeira pessoa em anos que olhou para mim e viu potencial para algo melhor. Quando ela morreu, morreu junto à última esperança de que eu pudesse ser humano novamente. E agora? Agora você está aqui. E por algum milagre que não mereço, está disposta a me dar uma chance de fazer a coisa certa. Helena pegou um dos contratos e analisou as cláusulas. Estes consultores especiais o que faziam exatamente? Chantagem, principalmente. Coletavam informação comprometedora sobre políticos, juízes, empresários concorrentes. A Hurlstein Holdings cresceu tanto não apenas por competência nos negócios, mas por saber exatamente quais segredos usar para pressionar pessoas-chave. E Marcos coordenava essas operações. Marcos é mais do que coordenador. É o arquivo vivo da empresa. Conhece cada segredo sujo, cada corpo enterrado, cada favor político que nos deve proteção. Victor baixou a voz. Ele também é completamente leal a mim há 15 anos, até descobrir que estou planejando traí-lo. O que acontece quando ele descobrir? Ele vai tentar me matar e depois tentar matar você. A declaração foi feita com uma naturalidade assustadora, como se discutissem o clima. Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. Então, por que não eliminamos ele? Primeiro, Victor a olhou com uma expressão estranha. Porque então você se tornaria exatamente o que estou tentando deixar de ser. 2 semanas depois, a dinâmica no escritório havia mudado sutilmente. Marcos começou a observar Helena com mais atenção, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre sua vida pessoal, seus planos de carreira, sua família. Ela respondia com a medida certa de ambição profissional e ingenuidade calculada, mas sentia os olhos dele sobre si constantemente. Você está se adaptando bem ao trabalho confidencial, comentou ele uma tarde, aparecendo ao lado de sua mesa com um café fumegante. Victor menciona que tem potencial para responsabilidades maiores. Fico honrada com a confiança. Confiança é algo que se constrói devagar neste negócio. Marcos se sentou na beirada da mesa, invadindo seu espaço pessoal. E pode ser,
destruída instantaneamente. Entendo perfeitamente. Espero que sim. Tivemos problemas no passado com funcionários que excedem seus limites de acesso. Nunca termina bem para ninguém. Helena manteve a expressão neutra, mas por dentro sentia o alarme, disparando. Ele sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente. Naquela noite, encontrou Victor em um bar de hotel na Paulista. Ele estava bebendo uísque e observando o movimento da avenida através da janela panorâmica. Quando ela se sentou, não. Olhou na direção dela imediatamente. Marcos está desconfiado, disse sem preâmbulos. Eu sei. Ele me fez questão de deixar claro hoje à tarde. Então chegou a hora de acelerar o processo. Victor finalmente se virou para ela. Tenho uma proposta que você não vai gostar. Diga, preciso que você se aproxime de mim publicamente. Jantares, eventos sociais, a imprensa especulando sobre um possível romance. Ele fez uma pausa. Marcos nunca suspeitaria de uma mulher que está claramente interessada apenas no meu dinheiro e status. Helena sentiu o rosto esquentar. Você quer que eu finja ser sua amante? Quero que você seja minha namorada de fachada. Diferença importante. E se eu recusar? Então teremos que pensar em outra maneira de explicar por que passamos tanto tempo juntos. E, francamente, não consigo pensar em nenhuma. Helena bebeu o vinho que havia pedido, usando o tempo para processar a proposta. Era arriscada em vários níveis. Aproximar-se publicamente de Victor significava se expor, criar vulnerabilidades, confundir ainda mais a linha entre a missão e os sentimentos que não queria admitir que estavam se desenvolvendo. Que tipo de relacionamento público? O suficiente para ser convincente. Aparições em eventos, algumas fotografias estratégicas para os tabloides, talvez 1 ou 2 fins de semana em lugares onde seremos vistos. Victor estudou a expressão dela. Nada que você não consiga fingir de forma convincente. E em particular, continuamos como estamos, parceiros com um objetivo comum. Helena assentiu lentamente. Quando começamos? Amanhã à noite. Gala beneficente no Copacabana Palace, evento que Marcos nunca perderia. Será nossa estreia pública. Vou precisar de um vestido. Victor sorriu pela primeira vez em dias. Já cuidei disso. E de sapatos, joias, tudo o que precisar para parecer que pertence ao meu mundo. Ele deslizou um cartão dourado sobre a mesa. Personal Shopper às 14h. Não economize. Helena pegou o cartão, sentindo o peso do que estava se comprometendo a fazer. E se eu não conseguir ser convincente? Você consegue. Certeza na voz dele a surpreendeu. Você é uma das pessoas mais determinadas que já conheci. Se decidir fazer algo, faz direito. Como pode ter tanta certeza? Porque você está aqui. Porque passou 3 anos planejando uma vingança impossível e quase conseguiu. Porque quando eu ofereci uma arma para me matar, você teve força suficiente para não puxar o gatilho. Ele se inclinou sobre a mesa. Acredite em mim, Helena. Você é capaz de qualquer coisa. Na manhã seguinte, Helena acordou com a sensação de que sua vida havia mudado definitivamente durante a noite. Não era mais apenas uma mulher buscando justiça pela irmã morta. Havia se tornado peça central de um jogo muito mais complexo e perigoso. Mas enquanto se preparava para o dia, olhando-se no espelho do banheiro pequeno do seu apartamento alugado, teve uma certeza estranha. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se viva de verdade. E isso a assustava mais que qualquer ameaça de Marcos ou confissão de Victor. O vestido era uma obra de arte em seda preta, que custava mais do que Helena ganhava em 6 meses. A personal shopper, uma mulher elegante chamada Fernanda, havia escolhido cada detalhe com precisão cirúrgica. O corte que valorizava sua silhueta sem ser vulgar. As joias discretas, mas caras o suficiente para comunicar status. Os sapatos que a faziam parecer mais alta e confiante. Quando Helena se olhou no espelho do provador, mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Perfeito, murmurou Fernanda, ajustando uma pulseira de diamantes no pulso de Helena.
O Sr. Hurlstein tem bom gosto para mulheres. Não somos... Helena começou a se defender, mas parou. Essa era exatamente a impressão que deviam causar. Claro que não. Fernanda sorriu com cumplicidade. Nunca são, até serem. Às 7 da noite, Victor chegou ao apartamento de Helena em uma BMW blindada, dirigida por um motorista silencioso. Quando ela abriu a porta, ele parou no meio da frase que estava falando ao telefone e simplesmente a olhou por longos segundos. Havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar completamente, mas que a fez corar. Você está... Ele começou, depois balançou a cabeça. Linda. É o vestido. Não é o vestido. O comentário criou um silêncio constrangido que durou até chegarem ao hotel. Durante o trajeto, Victor explicou os principais convidados que ela deveria conhecer, os assuntos que deveria evitar e como deveria se comportar para parecer naturalmente encantada com ele. Toque meu braço quando eu disser algo engraçado, instruiu ele. Sorria mais com os olhos que com a boca, e se alguém perguntar sobre nosso relacionamento, seja vaga, mas feliz. Parece que você já fez isso antes. Já, várias vezes. Nunca por motivos genuínos. O Copacabana Palace estava decorado como um palácio real, com flores exóticas e cristais que capturavam a luz dos lustres de maneira hipnótica. Helena reconheceu vários rostos da televisão e das revistas, empresários, políticos, celebridades. Pessoas que movimentavam o país com um simples aceno de cabeça. Respire, murmurou Victor próximo ao seu ouvido, quando eles pararam na entrada do salão principal. Você pertence aqui esta noite. Não pertenço e nunca vou pertencer. Então finja que sim. É para isso que serve a atuação. Eles entraram no salão de braços dados e Helena sentiu o peso de dezenas de olhares curiosos. Conversas se interromperam momentaneamente, cabeças se voltaram discretamente, celulares apareceram como se por acaso. Em questão de minutos, ela sabia que as especulações sobre sua identidade estariam percorrendo todos os círculos sociais da cidade. Marcos apareceu quase imediatamente, impecável em smoking e carregando 2 taças de champanhe. Seu sorriso era perfeito e completamente falso. Victor, que surpresa agradável ver você acompanhado. Ele estendeu uma taça para Helena, e por alguém tão encantadora. Marcos Tavares, meu braço direito. Victor fez as apresentações. Helena Moreau, a nossa nova funcionária talentosa. Marcos beijou a mão de Helena. Victor me conta que você tem se destacado no trabalho. Ele é gentil demais. Tenho certeza de que não. Os olhos de Marcos a estudaram como um cientista, examinando uma amostra interessante. E me digam, quando começou este desenvolvimento pessoal? Victor passou o braço pela cintura de Helena, puxando-a levemente para perto. Algumas coisas acontecem naturalmente, Marcos. Você sabe como é. Claro, natural. Marcos bebeu o champanhe lentamente. Bem, Helena, espero que esteja preparada para o tipo de atenção que vem com proximidade a Victor. Pode ser intensa. Havia uma ameaça sutil nas palavras, disfarçada de aviso amigável. Helena forçou um sorriso brilhante. Estou aprendendo a lidar com intensidade, obrigada. Pelo resto da noite, eles circularam pelo evento como um casal genuíno. Victor a apresentou a dezenas de pessoas importantes, contou anedotas que a fizeram rir sinceramente, dançou com ela 3 vezes na pista montada no centro do salão. Helena descobriu que ele era um dançarino surpreendentemente bom, guiando-a com confiança e elegância, que faziam parecer que ela sabia o que estava fazendo. Você está se saindo bem, murmurou ele durante uma valsa lenta, sua mão firme nas costas nuas de Helena. Estou fingindo bem. Não está fingindo quando ri, nem quando me olha como se eu fosse interessante ao invés de apenas útil. O comentário a fez perder um passo, mas ele a guiou suavemente de volta ao ritmo. Não confunda atuação com sentimento. E se eu confundir? Helena o olhou nos olhos e viu algo que não havia notado antes. Vulnerabilidade. Victor Hurlstein, o homem que comandava um império de segredos e chantagens, estava exposto de uma maneira que ela não havia antecipado.
Então teremos um problema, respondeu honestamente. Já temos vários problemas. Um a mais não faria diferença. A música terminou, mas eles continuaram parados no meio da pista por alguns segundos a mais que o necessário. Quando finalmente se separaram, Helena percebeu que Marcos os observava da beirada do salão, o rosto uma máscara de análise fria. Ele está desconfiado, murmurou ela. Não, está preocupado, é diferente. Mais tarde, no bar do hotel, eles encontraram um canto relativamente privado para continuar a encenação. Victor pediu uísque, Helena escolheu vinho tinto. A conversa fluía naturalmente entre eles, uma mistura de detalhes sobre a investigação e observações pessoais que surgiam espontaneamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena disse depois do segundo cálice. Pode tentar. Por quê? Nunca se casou? Com sua posição, poderia ter escolhido qualquer mulher. Victor girou o uísque no copo, pensativo. Porque casamento requer vulnerabilidade, e vulnerabilidade é perigosa no meu mundo. Qualquer pessoa próxima demais se torna refém ou arma contra mim. Mas você teve relacionamentos. Arranjos. Acordos mutuamente benéficos, nunca nada real. E Isadora? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Victor ficou em silêncio por longos momentos. Isadora foi a primeira pessoa que me fez querer ser vulnerável. E veja como terminou. Não foi sua vulnerabilidade que a matou, foi sua covardia. As palavras cortaram fundo, e Helena viu a dor passar pelos olhos dele como uma sombra rápida, mas ao invés de se ofender, ele assentiu. Você tem razão, e essa é a diferença entre vocês duas. Que diferença? Isadora me fez querer ser melhor. Você me faz acreditar que posso ser melhor. O momento foi interrompido pela aproximação de um homem alto em smoking, que Helena reconheceu como um dos principais acionistas da empresa. Victor, que bela surpresa encontrá-lo aqui. O homem apertou a mão dele calorosamente. Depois voltou os olhos para Helena. E acompanhado, pelo que vejo. Roberto Falcão, Helena Moreau. Victor fez as apresentações com naturalidade ensaiada. Prazer, minha cara. E devo dizer, Victor, você sempre teve gosto excepcional. Helena é especial, Victor respondeu, e havia algo na maneira como disse que fez o estômago dela se contrair. Imagino que sim, para ter capturado a atenção do nosso amigo aqui. Ele é notoriamente seletivo. Roberto sorriu para Helena. Espero que saiba o que está fazendo, querida. Por que não saberia? Porque Victor tem o hábito de complicar as coisas simples. É da natureza dele. Depois que Roberto se afastou, Helena e Victor ficaram em silêncio por alguns minutos. A música ambiente do bar criava uma intimidade artificial que tornava difícil lembrar que tudo aquilo era encenação. Está na hora de irmos, disse Victor finalmente. Demos o show que precisávamos dar esta noite. No elevador a caminho do estacionamento, Helena sentiu o peso da noite desabar sobre ela. A adrenalina da atuação estava se dissipando, deixando em seu lugar uma confusão de sentimentos que ela não queria examinar muito de perto. Você se saiu perfeitamente, disse Victor quando as portas se abriram no subsolo. Obrigada, Helena. Ele segurou o braço dela gentilmente quando ela começou a se afastar. Sobre o que disse lá em cima, sobre Isadora e você. Foi só para manter a conversa fluindo. Não foi. Ela o encarou no reflexo das portas de metal polido do elevador. Então o que foi? A verdade. E isso me assusta tanto quanto deveria assustar você. Helena se afastou do elevador em direção ao carro, mas as palavras dele ecoaram em sua mente durante todo o caminho para casa. Quando chegou ao apartamento e tirou o vestido caro, olhando-se novamente no espelho, percebeu que a mulher que a encarava de volta havia mudado durante a noite, e não tinha certeza se conseguiria voltar a ser quem era antes. A vingança havia se tornado algo muito mais complicado que justiça pela irmã morta. Havia se tornado uma questão de decidir que tipo de pessoa ela queria ser e com quem queria ser essa pessoa. As duas perguntas tinham a mesma resposta assustadora. As fotografias apareceram nos tabloides na manhã seguinte.
Helena folheava as páginas de uma revista de fofocas no café da empresa, fingindo interesse casual enquanto lia as especulações sobre o novo amor de Victor Holstein. As imagens capturavam momentos da noite anterior. Eles dançando, rindo, ela tocando o braço dele durante uma conversa. O olhar dele sobre ela enquanto conversava com outros convidados. Para qualquer observador externo, pareciam um casal genuinamente apaixonado. Interessante leitura. A voz de Marcos às suas costas a fez sobressaltar. Só curiosidade. Helena fechou a revista casualmente. É estranho ver o chefe nas páginas sociais. Victor sempre foi discreto com sua vida pessoal até agora. Marcos se sentou à mesa dela com uma xícara de café. Deve ser especial mesmo para ele se expor assim publicamente. Não sei, não discutimos vida pessoal no trabalho. Claro que não, seria inapropriado. Mas havia ironia na voz dele. Embora imagine que algumas conversas sejam inevitáveis, considerando as circunstâncias. Helena manteve a expressão neutra, mas internamente sentia todos os alarmes. Disparando. Que circunstâncias? Uma funcionária júnior envolvida romanticamente com o presidente da empresa. Cria dinâmicas interessantes, não acha? Nunca pensei sobre isso. Deveria pensar. Marcos se inclinou sobre a mesa. Porque outros certamente pensarão, e comentarão, e alguns até mesmo investigarão. A ameaça era clara, disfarçada de conselho fraternal. Helena forçou um sorriso desconfortável. Agradeço a preocupação, mas tenho certeza de que saberemos lidar com qualquer situação que surgir. Tenho certeza de que sim. Marcos se levantou. Ah, e Helena? Victor pediu para você subir ao escritório dele às 3 da tarde. Reunião. Particular. Quando Marcos se afastou, Helena sentiu o estômago se contrair. A maneira como ele havia dito particular carregava insinuações que ela preferiu não analisar. Passou o resto da manhã tentando se concentrar no trabalho, mas os olhos curiosos dos colegas a seguiam pelos corredores. A fofoca havia se espalhado rapidamente. Às 3 em ponto, subiu ao 42º andar. A secretária de Victor a recebeu com um sorriso que misturava profissionalismo e curiosidade mal disfarçada. Pode entrar diretamente. Ele está esperando. Victor estava de pé junto à janela, falando ao telefone em inglês com alguém que claramente não estava cooperando. Sua voz era fria, cortante, com o tom de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Quando viu Helena, fez um gesto para que ela se sentasse e terminou a ligação abruptamente. Problemas? Que ela perguntou. Sempre. Mas nada que não possa ser resolvido. Ele caminhou até a mesa e pegou de um tablet. Vi as fotos. Ficaram convincentes. Muito convincentes. Marcos fez questão de comentar. Imagino que sim. E qual foi sua reação? Fiz papel de funcionária constrangida com a atenção indesejada. Acho que ele comprou. Victor assentiu, mas havia tensão em seus movimentos. Temos um problema maior. Roberto Falcão, que conheceu ontem, fez algumas ligações. Está questionando sua contratação, seus antecedentes, sua conveniência para a empresa. Helena sentiu o sangue esfriar. Ele descobriu alguma coisa? Ainda não, mas está procurando. E Roberto tem recursos para encontrar o que quiser. Victor se sentou atrás da mesa. Precisamos acelerar nossa agenda. Como? Tornando nosso relacionamento mais neoficial e mais íntimo. A palavra íntimo pairou no ar entre eles como uma confissão não dita. Helena o encarou, tentando decifrar o que exatamente ele estava propondo. O que significa mais íntimo? Significa que você vai se mudar para minha cobertura. Temporariamente, ele acrescentou rapidamente. Para qualquer observador externo, seremos um casal que decidiu morar junto. Para nós será apenas uma questão de conveniência e segurança. Segurança? Roberto não é apenas um acionista preocupado. É um dos homens que autorizou a morte de Isadora. Se ele descobrir quem você realmente é... Victor não terminou a frase. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele estava envolvido no assassinato da minha irmã. Ele coordenou. Marcos executou. Eu entreguei a localização. As palavras saíram como confissão arrancada à força.
Os três somos igualmente culpados. Meu Deus! Helena se levantou, bruscamente caminhando até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, indiferente às revelações que estavam destroçando seu mundo. Quantos mais estão envolvidos? No total, 8 pessoas, 5 ainda vivas. E você pretende entregar todos eles? Pretendo destruí-los completamente, mas para isso, preciso que você confie em mim o suficiente para se colocar ainda mais em perigo. Helena se virou para encará-lo. Havia algo diferente em Victor naquele momento. A máscara de controle havia escorregado, revelando um homem desesperado por redenção e aterrorizado pela possibilidade de perdê-la. Se eu concordar em me mudar para sua casa, como manteremos as fronteiras profissionais? A cobertura tem 3 quartos. Você terá privacidade total. E estabeleceremos regras claras sobre espaço pessoal e limites físicos. Que tipo de regras? Victor hesitou, como se estivesse navegando território desconhecido. Nada acontece entre nós a menos que você queira, explicitamente, e apenas se não estiver relacionado à nossa situação atual. E se eu quiser? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Victor a olhou com uma intensidade que fez o ar ficar mais espesso. Então cruzaremos uma linha da qual talvez não consigamos voltar. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Helena sabia que estava se aproximando de um precipício emocional que poderia destruir não apenas sua missão, mas sua capacidade de distinguir entre justiça e vingança, entre necessidade e desejo. Quanto tempo temos para decidir? Você precisa se mudar hoje à noite. Roberto está planejando uma investigação mais profunda amanhã. Se estivermos morando juntos, ele assumirá que qualquer irregularidade em seu histórico é resultado de um relacionamento sério e não de identidade falsa. Helena voltou à cadeira, sentindo o peso da decisão. Era um passo que a aproximaria perigosamente do homem que havia participado do assassinato de sua irmã, mas também poderia ser sua única chance de descobrir toda a verdade e levar todos os culpados à justiça. Que garantias você pode me dar? Nenhuma, além da minha palavra de que vou protegê-la com minha própria vida, se necessário. A palavra de um assassino. A palavra de um homem que está tentando se redimir. Às vezes é a única coisa que temos. Helena fechou os olhos por um momento, pensando em Isadora, na sobrinha que crescia sem mãe, na justiça que havia jurado trazer. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Terei acesso completo aos arquivos da empresa? Sim. E proteção. Para minha família, já providenciada. E quando tudo isso acabar, se descobrir que você mentiu para mim sobre qualquer coisa, você tem permissão para me matar, pessoalmente. Helena estendeu a mão. Então aceito sua proposta, mas com uma condição adicional. Qual? Se em algum momento eu sentir que você está se aproveitando da situação ou confundindo conveniência com sentimento, eu saio imediatamente e levo comigo tudo o que descobri até então. Victor apertou a mão dela e, pela primeira vez desde que se conheceram, seu sorriso pareceu completamente genuíno. Aceito. Mas Helena? Sim? E se você for quem confundir conveniência com sentimento? A pergunta ficou ecoando no ar enquanto ela saía do escritório. Naquela tarde, empacotando suas poucas posses no apartamento alugado, Helena se perguntou se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Ou se estava finalmente vivendo, de verdade pela primeira vez em anos. Na cobertura de Victor, 3 horas depois, olhando São Paulo através das paredes de vidro que pareciam suspender o apartamento no céu, ela teve sua resposta. Eram as duas coisas ao mesmo tempo, e isso a assustava e excitava em medidas iguais. A cobertura de Victor era um templo de vidro e aço suspenso sobre São Paulo. Helena passou a primeira noite acordada, caminhando pelos cômodos imensos, tentando se acostumar com o luxo que a rodeava. Tudo ali custava mais do que ela ganharia em várias vidas. Obras de arte originais, móveis de designer,
Uma cozinha que parecia saída de uma revista de arquitetura, mas era a vista que mais a perturbava. De qualquer janela, a cidade se estendia infinitamente, como se ela estivesse observando um reino sobre o qual Victor reinava com punhos de ferro. O quarto que ele havia designado para ela ficava no extremo, oposto do apartamento, separado por uma sala de estar, uma biblioteca e um escritório particular. Era maior que seu antigo apartamento inteiro, com closet, banheiro privativo e uma varanda que oferecia vista para o Parque Ibirapuera. Tentativa óbvia de manter distância física e emocional. Victor havia deixado flores no criado mudo. Orquídeas brancas, elegantes e frias como tudo mais naquele lugar. O cartão anexo dizia apenas, para manter as aparências. V. Mas Helena havia encontrado outro bilhete escondido dentro do vaso, escrito à mão em caligrafia cuidadosa. Obrigado por me dar uma chance de ser melhor do que sou. Na manhã seguinte, eles estabeleceram uma rotina cuidadosamente coreografada. Victor saía para correr às 5:30. Ela usava a academia particular do apartamento às 6. Tomavam café juntos às 7, discutindo superficialmente os planos do dia, enquanto a empregada, Dona Carmen, circulava discretamente preparando as refeições. Era doméstico e artificial ao mesmo tempo. Roberto pediu uma reunião hoje à tarde. Victor mencionou casualmente while cortava uma maçã em fatias perfeitas. Quer conhecer melhor a mulher que conquistou meu coração. E qual será minha história? Formação em administração, família de classe média, encontramos em um evento cultural. Paixão à primeira vista. Ele fez uma pausa. Ele vai tentar te provocar. Roberto gosta de testar as pessoas, ver até onde consegue empurrar antes que quebrem. Sei se eu quebrar. Você não vai quebrar, mas se ele cruzar alguma linha, me avise imediatamente. Helena assentiu, mas internamente sentia borboletas no estômago. Enfrentar Roberto Falcão significava olhar nos olhos de um dos homens que havia ordenado a morte de sua irmã. Não tinha certeza se conseguiria manter a compostura. Na empresa, as especulações sobre o relacionamento deles haviam atingido níveis de novela. Helena ouvia sussurros pelos corredores, sentia olhares curiosos e algumas vezes invejosos. As mulheres da empresa a observavam com uma mistura de fascínio e desconfiança, como se ela fosse uma cobra venenosa disfarçada de animal doméstico. A princesinha subiu na vida rapidinho, comentou uma das secretárias quando Helena passou, pela recepção. Deve ser muito talentosa, respondeu outra com sarcasmo cortante. Helena fingiu não ouvir, mas as palavras doíam mais do que deviam. Não pelo que diziam sobre ela, mas pelo que revelavam sobre como as mulheres eram vistas naquele ambiente. Ou eram competentes e assexuadas, ou eram bonitas e incompetentes. Não havia meio termo. Marcos apareceu no final da manhã, carregando uma pasta de documentos e um sorriso que não chegava aos olhos. Helena, preciso de sua ajuda com um projeto especial. Victor aprovou pessoalmente. Ela o seguiu até uma sala de reuniões no 41º andar, onde ele espalhou fotografias sobre a mesa. Eram imagens de vigilância de um homem de meia idade entrando e saindo de um prédio comercial. Deputado federal Carlos Mendanha, Marcos explicou, presidente da comissão que está investigando irregularidades em licitações públicas. Preciso de um dossiê completo sobre ele. Família, finanças, hábitos pessoais, vulnerabilidades. Helena estudou as fotografias, reconhecendo o padrão. Era exatamente o tipo de investigação que havia precedido outros desaparecimentos convenientes. Para que fins? O deputado está sendo inconveniente, fazendo perguntas sobre algumas das empresas parceiras da Holstein Holdings. Precisamos de material para desencorajá-lo. Chantagem. Persuasão estratégica, Marcos corrigiu com frieza. É uma diferença importante no mundo dos negócios. Helena fingiu estudar os documentos, while sua mente trabalhava rapidamente. Se conseguisse acesso aos arquivos completos daquele projeto, poderia descobrir como a empresa eliminava obstáculos políticos. Talvez até encontrar evidências sobre outros casos, incluindo o de Isadora. Quanto tempo tenho? 1 semana. E Helena? Marcos se inclinou sobre a mesa.
Este projeto requer discrição absoluta. Nem mesmo Victor deve saber dos detalhes específicos. A mentira era óbvia. Victor certamente sabia de tudo, mas Marcos estava testando sua lealdade, tentando descobrir se ela reportaria diretamente ao amante ou se podia ser cooptada independentemente. Entendido. Naquela tarde, Roberto Falcão chegou ao escritório como um imperador, visitando territórios distantes. Alto, bronzeado, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno que custava mais que um carro popular, ele emanava o tipo de poder que vinha de gerações de privilégio e influência. Victor o recebeu pessoalmente, e Helena foi convocada para um encontro casual no escritório. Ela entrou usando um vestido azul marinho, que Fernanda havia selecionado especificamente para transmitir elegância discreta e profissionalismo sutil. Roberto, esta é Helena. Victor fez as apresentações com naturalidade ensaiada. Helena, Roberto Falcão, um dos nossos principais acionistas. Roberto tomou a mão dela entre as suas, segurando por alguns segundos a mais que o socialmente apropriado. Seus olhos a estudaram com intensidade desconfortável. Prazer, minha cara. Victor me contou muito sobre você. Espero que coisas boas, apenas as melhores, embora ele tenha sido surpreendentemente discreto sobre como se conheceram. Roberto sorriu, mas havia frieza no sorriso. Conte-me você mesma. Helena lançou um olhar rápido para Victor, que assentiu quase imperceptivelmente. Nos conhecemos em uma exposição de arte no MASP. Eu estava admirando um Picasso, e Victor fez um comentário sobre a técnica de pinceladas. Começamos a conversar e o resto é história. Que romântico. E você trabalha onde, querida? Aqui mesmo, na verdade, no departamento administrativo. Ah, a exclamação de Roberto carregou volumes de significado. Que coincidência interessante. A conversa continuou por mais 20 minutos, com Roberto fazendo perguntas aparentemente casuais sobre a família de Helena, sua educação, seus planos de carreira. Cada pergunta era uma sonda cuidadosa, buscando inconsistências ou pontos fracos. Helena respondeu com a medida certa de nervosismo calculado e confiança genuína. Bem, devo dizer que vocês fazem um casal encantador, Roberto concluiu finalmente. Embora deva adverti-la, Helena, que Victor tem um histórico complicado com relacionamentos. Roberto, Victor interveio com um tom de advertência. Não é justo que ela saiba. Roberto manteve os olhos em Helena. Nosso amigo aqui tende a ser intenso em suas paixões, e às vezes isso pode ser perigoso para as mulheres em sua vida. O comentário carregou um peso sinistro que fez o estômago de Helena se contrair. Era uma ameaça disfarçada de conselho paternal. Agradeço a preocupação, ela respondeu calmamente, mas sou capaz de cuidar de mim mesma. Tenho certeza de que é, querida. Tenho certeza de que é. Depois que Roberto saiu, Victor fechou a porta do escritório e se virou para Helena com expressão sombria. Como se sentiu? Como se tivesse acabado de ser examinada por um predador, decidindo se eu seria um lanche satisfatório. Descrição. Precisa. E qual foi sua impressão dele? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. É inteligente, cruel e completamente desprovido de consciência. E sabe exatamente quem eu sou. Não sabe, mas suspeita fortemente, o que é quase tão perigoso. Victor caminhou até a janela. Ele vai investigar mais profundamente agora. Temos talvez uma semana antes que descubra a verdade. Então temos uma semana para coletar evidências suficientes para destruí-lo primeiro. Você está falando de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do país. Helena se aproximou dele, parando próxima o suficiente para sentir o calor do corpo dele, mas mantendo distância respeitosa. Não estou declarando guerra, Victor. Guerra já foi declarada há 3 anos quando eles mataram minha irmã. Eu só estou finalmente retribuindo. Ele se virou para encará-la e havia algo em seus olhos que ela não conseguiu identificar completamente. Admiração, talvez. Ou medo. E se no processo você se tornar exatamente o tipo de pessoa que está tentando destruir? Então, pelo menos Isadora terá sido vingada. E se eu
Não conseguir protegê-la do que está por vir? A pergunta carregou uma vulnerabilidade que o pegou desprevenido. Helena viu naquele momento não o executivo implacável ou o conspirador perigoso, mas um homem assombrado por fantasmas que não conseguia exorcizar. Então, você terá tentado. E às vezes a tentativa é tudo o que temos. Eles ficaram parados assim por longos momentos, dois conspiradores unidos por segredos e separados por culpa. Do lado de fora, São Paulo pulsava com vida indiferente aos jogos mortais que se desenrolavam naquela torre de vidro. Naquela noite, na cobertura, Helena encontrou Victor na cozinha às 2 da manhã, bebendo uísque e olhando para a cidade através da parede de vidro. Pesadelos, ela perguntou. Sempre. E você? Também sempre. Eles ficaram bebendo em silêncio companionable, dois insones unidos por traumas diferentes, mas igualmente profundos. Era íntimo sem ser romântico, conectado sem ser sexual. Mas quando Victor murmurou, "Sinto muito por sua irmã", e Helena respondeu, "Eu sei", alguma coisa mudou entre eles. Uma linha havia sido cruzada, e nenhum dos dois tinha certeza se conseguiriam voltar. A descoberta aconteceu por acaso. Helena estava trabalhando no dossiê do deputado Mendanha quando sua busca nos arquivos da empresa a levou a uma pasta criptografada marcada apenas como Projeto Limpeza. Usando os códigos de acesso que Victor havia lhe dado, conseguiu abrir os primeiros documentos e sentiu o sangue gelar nas veias. 17 nomes. 17 pessoas que haviam sido removidas nos últimos 5 anos por representarem ameaças. Holstein Holdings, jornalistas investigativos, auditores federais, promotores ambiciosos demais e funcionários que descobriram segredos corporativos. Cada nome acompanhado de fotografias, relatórios de vigilância, históricos pessoais detalhados e, por fim, relatórios de eliminação. Isadora Monroe estava na lista, número 14. Helena leu o relatório final sobre sua irmã com mãos trêmulas. Detalhes frios, clínicos, descrevendo como ela havia sido atraída a uma reunião falsa no subsolo da empresa, onde Marcos e 2 seguranças a esperavam. A morte havia sido rápida, uma injeção que simulava overdose. O corpo foi descartado em um terreno baldio na periferia, onde seria encontrado dias depois por moradores de rua. Mas foi o último parágrafo que destruiu qualquer ilusão restante sobre Victor. O relatório era assinado por ele pessoalmente, com uma nota manuscrita. Procedimento executado conforme planejado. Risco neutralizado. Arquivos recuperados e destruídos. VH. Helena sentiu náusea subir pela garganta. Victor não havia apenas entregado a localização de Isadora, ele havia planejado pessoalmente sua execução. Tudo o que ele havia contado, sobre tentar protegê-la, sobre amar sua irmã, sobre arrependimento, eram mentiras calculadas para manipulá-la. Encontrou algo interessante? A voz de Marcos às suas costas a fez sobressaltar violentamente. Ela fechou a pasta rapidamente, mas não antes que ele visse o que estava lendo. Arquivo errado, ela murmurou, tentando parecer despreocupada. Estava procurando informações sobre o deputado e acabou nos arquivos do Projeto Limpeza. Marcos se aproximou devagar, como predador cercando presa ferida. Que coincidência infeliz. Helena se levantou da cadeira, instintivamente colocando a mesa entre eles. Marcos, eu posso explicar? Tenho certeza de que pode, Helena. Ou devo dizer, Isadora Monroe. O mundo pareceu congelar ao redor dela. Marcos sorriu, mas era um sorriso frio como lâmina de açougueiro. Achou mesmo que não descobriríamos? Uma investigação de antecedentes séria levou exatos 3 dias para conectar Helena Monroe a Isadora Monroe. Irmãs. Que pequena coincidência. Helena calculou rapidamente suas opções. A porta estava bloqueada por Marcos, as janelas eram lacradas e ele certamente estava armado. Sua única chance era ganhar tempo até conseguir alertar Victor. Victor sabe? Victor foi quem me pediu para investigar. Marcos riu. Você realmente achou que ele havia se apaixonado perdidamente
por uma funcionária comum? Por favor, Helena, dê mais crédito à inteligência dele. Então, por que manteve a farsa? Porque você é útil, querida. Uma vingadora motivada, disposta a fazer qualquer coisa para descobrir a verdade sobre a irmãzinha morta. Victor pensou que poderia usar sua sede de justiça para eliminar alguns problemas internos. Helena sentiu como se tivesse sido atingida por um caminhão. Que problemas? Roberto Falcão, principalmente. Ele está ficando ganancioso, querendo assumir controle total da empresa. Victor precisa eliminá-lo, mas não pode fazer isso sozinho sem levantar suspeitas. Então decidiu usar você como arma. E depois? Depois você teria um acidente muito conveniente. Overdose, talvez, ou queda da cobertura durante um momento de depressão. Viúvas inconsoláveis às vezes fazem coisas desesperadas, não é? Mesmo? A revelação a atingiu como soco no estômago. Tudo havia sido planejado desde o começo. A contratação, a aproximação, o falso romance, a mudança para a cobertura. Ela havia sido manipulada com precisão cirúrgica. Por que está me contando isso agora? Porque os planos mudaram. Marcos se aproximou mais. Roberto me fez uma oferta melhor. E, francamente, estou cansado de ser o braço direito de alguém. Chegou minha hora de assumir o controle. Victor sabe da traição? Vai saber em breve, quando encontrar seu corpo junto com uma confissão detalhada sobre como você descobriu os crimes da empresa e não conseguiu lidar com a culpa de ter se envolvido romanticamente com um assassino. Helena recuou até a parede, desesperadamente procurando uma saída. Roberto está por trás disso. Roberto é um visionário. Entende que negócios sujos requerem métodos sujos. Victor ficou sentimental demais, especialmente depois que se convenceu de que estava apaixonado por você. Ele não está apaixonado por mim. Você mesmo disse que era manipulação. Era, no começo. Marcos riu novamente. Mas você não viu como ele olha para você quando pensa que ninguém está observando, ou como ele tem dormido mal desde que você se mudou para a cobertura. Victor Holstein, o homem que matou dezenas de pessoas sem pestanejar, está genuinamente atormentado pela primeira vez na vida. A revelação deveria tê-la consolado, mas apenas aumentou seu desespero. Se Victor realmente tinha sentimentos por ela, ele estava prestes a sofrer tanto quanto ela. O que quer de mim? Que assine uma confissão que já preparei. Detalha como você descobriu os crimes da empresa, como Victor tentou comprá-la com um romance falso. E como você decidiu se matar por não conseguir viver com a culpa. Marcos tirou uma pistola do blazer. Pode assinar voluntariamente, ou posso forçá-la. A escolha é sua. Helena olhou para a confissão que ele colocou sobre a mesa. Era detalhada, convincente, e explicaria perfeitamente tanto sua morte quanto a queda de Victor. Roberto sairia limpo de qualquer suspeita. E se eu recusar? Então sua morte será mais desconfortável, mas o resultado final será o mesmo. Helena pegou a caneta com mãos trêmulas. Enquanto fingia ler a confissão, sua mente trabalhava desesperadamente procurando uma saída. Marcos estava próximo demais para ela conseguir desarmar, mas talvez... Posso fazer uma última ligação para minha família? Acha que sou idiota? Para Victor, então. Se ele planejou tudo isso, pelo menos mereço confrontá-lo antes de morrer. Marcos considerou por um momento. Uma ligação, com viva voz. E se tentar qualquer código ou aviso, atiro em você imediatamente. Helena discou o número de Victor com dedos trêmulos. Ele atendeu no segundo toque. Helena, está tudo bem? Você parece... Victor, preciso falar com você. Descobri algumas coisas sobre a empresa, sobre Isadora. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois a voz dele ficou diferente, mais fria. Que tipo de coisas? O projeto Limpeza, os 17 nomes, sua assinatura no relatório final sobre minha irmã. Outro silêncio, mais longo. Quando Victor falou novamente, havia dor genuína em sua voz. Helena. Era tudo mentira. O arrependimento, o remorso, o desejo de redenção. Não. O que sinto por você é real. O resto é complicado. Marcos fez sinal para ela encerrar a ligação, mas Helena continuou falando rapidamente. Marcos está aqui comigo.
Diz que Roberto fez uma oferta melhor. Diz que você planejou me usar contra Roberto desde o começo. Filho da puta, Victor murmurou. Helena, ouça com atenção. Não assine nada que Marcos colocar na sua frente. Não importa o que ele ameace fazer. Muito tarde para isso, Marcos gritou na direção do telefone. Ela já sabe de tudo. Victor, sobre você, sobre mim, sobre o que realmente aconteceu com a irmã dela. A única questão agora é se ela morre rápido ou devagar. Marcos, se você encostar um dedo nela, vai fazer o quê? Me matar também? Quantas pessoas mais você pretende adicionar à sua lista antes de admitir que é um monstro? Helena ouviu Victor respirar profundamente do outro lado da linha. Quando ele falou, sua voz estava estranhamente calma. Marcos, você cometeu um erro fatal. Qual? Assumiu que eu não sabia da sua traição. O som de portas sendo arrombadas ecoou pelo corredor. Marcos se virou confuso e Helena aproveitou a distração para se jogar atrás da mesa. Tiros ecoaram, gritos, o som de luta física. Quando o silêncio retornou, Victor estava parado na porta com uma pistola na mão e expressão assassina no rosto. Marcos jazia no chão, uma poça de sangue se espalhando lentamente sob seu corpo. Ele está morto? Helena perguntou, saindo de trás da mesa. Sim. Victor não abaixou a arma, e agora temos um problema muito maior. Que problema? Você sabe demais, Helena, e diferentemente de Marcos não posso simplesmente te eliminar. O rosto dele estava uma máscara de dor e determinação. Helena percebeu que havia chegado ao momento final da verdade. Por que não pode? Porque me apaixonei por você de verdade. E isso me torna mais perigoso do que Marcos jamais foi. O corpo de Marcos foi removido por uma equipe de limpeza que chegou em menos de 20 minutos. Profissionais silenciosos que trabalhavam como se estivessem lidando com um vazamento de água ao invés de um assassinato. Helena observou tudo, de uma cadeira no canto da sala, ainda em estado de choque, enquanto Victor coordenava a operação com frieza militar. Vocês têm 6 horas para que isso nunca tenha acontecido, disse ele ao líder da equipe. Marcos Tavares morreu em um acidente de carro na Marginal Pinheiros. O corpo será encontrado amanhã de manhã. Entendido, senhor. Quando ficaram sozinhos, o silêncio na sala parecia físico. Victor se sentou atrás da mesa, onde Marcos havia ameaçado Helena apenas 1 hora antes, a pistola ainda em suas mãos. Ela o observou, tentando reconciliar o homem que havia acabado de salvar sua vida com o monstro que havia planejado a morte de sua irmã. Então era tudo verdade, disse ela finalmente. Cada palavra que Marcos falou. A maior parte, sim. Victor colocou a arma sobre a mesa. Eu planejei a morte de Isadora. Eu assinei a ordem de execução. E sim, inicialmente planejei usá-la contra Roberto. E o que mudou? Você mudou. Ele se levantou, caminhando até a janela. Do lado de fora, São Paulo continuava indiferente às vidas destroçadas naquela torre de vidro. Eu esperava uma mulher quebrada pela dor, desesperada por vingança, fácil de manipular. Encontrei alguém mais forte do que eu, mais íntegra do que jamais fui. E isso me assustou. Helena se levantou da cadeira, sentindo suas pernas trêmulas. Me assustou o suficiente para cancelar o plano. Me assustou o suficiente para querer cancelar tudo. A empresa, os crimes, a vida que construí sobre corpos. Ele se virou para encará-la. Pela primeira vez em 20 anos olhei no espelho e vi um monstro, e quis parar de ser um. Mas não parou. Não sabia como parar. Esta vida tem inércia própria, Helena. Cada crime leva ao próximo. Cada segredo enterrado exige outro corpo, para mantê-lo no lugar. Sua voz carregou cansaço profundo. Até que você apareceu e me fez acreditar que talvez houvesse uma saída. Helena caminhou até a mesa, pegou a pistola que ele havia deixado ali. Victor não se moveu para impedi-la. Qual era a saída? Deixar que você me destruísse. Completamente. Entregar a Roberto, expor todos os crimes, aceitar qualquer consequência que viesse. Ele fez uma pausa. E depois, se ainda estivesse vivo, tentar encontrar uma maneira de viver com o que havia feito, contando comigo para perdoá-lo.
contando com você para decidir se eu merecia perdão. Helena apontou a arma para ele exatamente como havia feito no primeiro dia em seu escritório, mas desta vez seus dedos não tremiam. Você matou minha irmã, Victor. Sim. Planejou usar meu amor por ela para me manipular. Sim. Mentiu. Sobre tudo desde o primeiro momento. Não sobre tudo. Ele deu um passo em sua direção. Não sobre o que sinto por você. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Como posso acreditar em qualquer coisa que... Você diz? Não pode. E não deveria. Victor continuou se aproximando devagar. Mas posso provar. Como? Roberto ainda está vivo, ainda está planejando assumir o controle da empresa, ainda representa tudo de podre neste sistema. Ele parou a 1 metro de distância. Me ajude a destruí-lo completamente e depois atire em mim se quiser. E se eu atirar agora mesmo? Então pelo menos morrerei sabendo que a última coisa que fiz foi salvar a vida da mulher que amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Helena manteve a arma apontada, mas sentia sua determinação vacilando. Não pela declaração de amor de Victor, mas pela dor genuína que via em seus olhos. Fale sobre o plano contra Roberto. Ele vai se mover rapidamente agora que Marcos está morto. Provavelmente tentará assumir controle da empresa dentro de 48 horas, alegando instabilidade na liderança. Victor se encostou na mesa. Tenho documentos que comprovam seus crimes dos últimos 10 anos. Assassinatos, corrupção política, lavagem de dinheiro, o suficiente para enterrá-lo 3 vezes. Por que não usou antes? Porque ele tem os mesmos tipos de documentos sobre mim. Era equilíbrio de terror. Ele sorriu amargamente, até que você chegou e mudou toda a equação. Como? Porque você é a única pessoa no mundo que tem motivo legítimo para destruir ambos. Se expuser, Roberto usando minha própria evidência, ninguém suspeitará que foi colaboração minha. Helena baixou ligeiramente a arma. E depois? Depois eu desapareço. Oficialmente, Victor Hurlstein morre em um acidente, ou suicídio, ou simplesmente some do mapa. Você fica com evidências suficientes para destruir toda a rede, vingar sua irmã e se livrar de mim ao mesmo tempo. E extraoficialmente, vivo com nova identidade em algum lugar distante, carregando a culpa do que fiz e a memória do que poderia ter sido diferente. Era um plano que fazia sentido, logicamente. Mas Helena sabia que havia algo mais. Você está escondendo algo. Victor hesitou. Roberto não vai simplesmente aceitar sua derrota. Quando perceber que está sendo exposto, tentará eliminar qualquer ameaça. Você quer dizer que ele tentará me matar? Sim. E para isso, precisarei estar vivo para protegê-la. Helena finalmente baixou a arma completamente. Então não é altruísmo, é necessidade prática. É as duas coisas. Victor se aproximou mais. Helena, eu sei que não mereço perdão. Sei que deveria odiar tudo sobre mim. Mas precisa saber que quando disse que te amo, foi a primeira verdade completa que falei em anos. E isso deveria fazer diferença. Não deveria, mas faz. Helena o estudou por longos momentos. Viu o homem que havia matado sua irmã. Mas também viu o homem que havia riscos tudo para salvá-la de Marcos. Viu o monstro que havia construído um império de crimes. Mas também viu o ser humano destroçado que queria redenção mais do que qualquer coisa. Se eu concordar com este plano, quero algumas garantias. Todas que puder dar. Primeiro, acesso completo a todos os arquivos sobre Roberto. Tudo. Feito. Segundo, quando tudo acabar, você desaparece para sempre. Não importa o que aconteça entre nós. Victor flinched como se tivesse sido esbofeteado. Se é isso que você quer, é o que preciso acontecer. Helena estendeu a mão. E terceiro, nada físico entre nós enquanto estivermos trabalhando juntos. Nada que possa confundir business com sentimento. Entendido. Victor apertou a mão dela, mas quando foi se afastar, Helena não soltou. Uma última coisa, Victor. O quê? Quando tudo isso acabar, quando Roberto estiver destruído e você tiver desaparecido, eu vou visitar o túmulo de Isadora e vou contar a ela
que o homem que a matou me amou o suficiente para se destruir por redenção. Helena apertou a mão dele com força. Não sei se isso significa perdão, mas significa que sua morte não foi completamente em vão. Victor fechou os olhos e, pela primeira vez desde que se conheceram, Helena viu lágrimas descendo por seu rosto. Obrigado, ele murmurou. Não me agradeça ainda. Roberto ainda está vivo, e isso significa que você ainda tem trabalho a fazer. Victor abriu os olhos, limpou as lágrimas e reassumiu a máscara de controle que conhecia tão bem. Então, vamos terminar isso. Naquela noite, na cobertura, eles trabalharam lado a lado, organizando as evidências contra Roberto Falcão. Documentos, gravações, fotografias, transferências bancárias. Um arquivo completo de uma década de crimes que seria suficiente para destruir não apenas Roberto, mas toda a rede de corrupção que ele comandava. Era quase amanhecer, quando Helena finalmente se permitiu olhar para Victor trabalhando concentrado, calculando cada movimento de sua própria destruição. Havia algo tragicamente belo naquilo. Um homem tão acostumado a destruir outros que havia aperfeiçoado a arte de se destruir também. Você realmente vai desaparecer quando isso acabar? Perguntou ela. Sim. Para onde? Para algum lugar onde nunca mais possa machucar ninguém. Helena assentiu, fingindo que a resposta não doía mais do que deveria. Bom. Mas quando se levantou para ir para seu quarto, Victor segurou seu pulso gentilmente. Helena. Sim? Obrigado por me dar a chance de fazer uma coisa certa na vida. Ela olhou para a mão dele em seu pulso, depois para seu rosto. De nada, Victor, e obrigada por me dar a chance de vingar minha irmã. De nada. Eles se olharam por um momento que se estendeu por toda uma vida de possibilidades perdidas. Depois Helena se afastou e foi para seu quarto, deixando Victor sozinho com seus démons e seus documentos. Do lado de fora, São Paulo despertava para mais um dia, indiferente ao fato de que, em algumas horas, um dos homens mais poderosos do país seria destruído por amor e redenção. A queda de Roberto Falcão começou às 6 da manhã de uma terça-feira chuvosa, quando Helena entregou pessoalmente um envelope lacrado ao promotor federal Ricardo Santos. Dentro, evidências meticulosamente organizadas de uma década de crimes. Assassinatos encomendados, políticos comprados, empresários chantageados, auditores silenciados. O suficiente para garantir que Roberto passaria o resto da vida na prisão, se sobrevivesse tempo suficiente para o julgamento. De onde veio isso? Perguntou o promotor, folheando rapidamente os documentos. De alguém que decidiu fazer a coisa certa antes que fosse tarde demais, Helena respondeu. E essa pessoa está morta. Suicídio por culpa. Deixou estas evidências como última tentativa de redenção. Era parcialmente verdade. Victor Hurlstein oficialmente havia morrido na noite anterior, em um acidente de helicóptero sobre a Serra da Cantareira. O corpo nunca foi encontrado, consumido pelo fogo e pela queda. Os jornais noticiaram como tragédia empresarial. O bilionário excêntrico que morreu tentando fugir de investigações que se aproximavam. Na realidade, Victor estava a 500 quilômetros de distância, dirigindo uma caminhonete velha, em direção ao interior de Minas Gerais, carregando apenas uma mala de roupas simples e documentos de identidade falsa. Helena havia insistido em não saber para onde ele ia. Algumas despedidas precisavam ser definitivas. Vai dar certo, havia dito ele na noite anterior, enquanto transferia os últimos arquivos para pendrives criptografados. Roberto será preso, a empresa será investigada, todos os culpados cairão. Junto. E você? Eu vou tentar descobrir quem sou quando não sou um monstro. Eles estavam na cobertura pela última vez, cercados por caixas de documentos que seriam entregues às autoridades. Era doméstico e final ao mesmo tempo. Helena, Victor parou de organizar papéis e se virou para ela. Posso pedir uma coisa? Pode tentar. Quando tudo isso acabar, quando você tiver reconstruído sua vida, às vezes lembre de mim não apenas como o homem que matou Isadora.
Lembre também como o homem que aprendeu a amar por causa de você. Helena sentiu lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Victor, não precisa dizer nada, só lembre. Agora, 6 meses depois, Helena estava de pé diante do túmulo de Isadora no cemitério de Campinas, segurando um buquê de orquídeas brancas. A lápide simples trazia apenas Isadora Murrow, 1994-2021. Mãe amorosa, irmã dedicada. Conseguimos, Isa, murmurou ela colocando as flores sobre o mármore. Roberto está na prisão esperando julgamento por 17 assassinatos. A empresa foi desmontada, todos os executivos indiciados, até mesmo os políticos que eles compraram, estão sendo investigados. O vento de agosto balançou as árvores ao redor do cemitério, criando sombras que dançavam sobre o chão. Helena se ajoelhou ao lado da sepultura. E Victor? Ela hesitou. Victor desapareceu. Oficialmente está morto. Não sei se algum dia vou vê-lo novamente, e talvez seja melhor assim. Mas ele mudou, Isa. No final, ele realmente mudou. Ficou ali por mais 1 hora, contando à irmã sobre os últimos meses. Como havia testificado perante comissões parlamentares, como ajudou a identificar outras vítimas do projeto Limpeza, como usou o dinheiro que Victor havia deixado em contas secretas para criar um fundo de assistência às famílias das vítimas. Quando saiu do cemitério, encontrou Sofia, sua sobrinha, de 8 anos, esperando no carro com a avó. A menina havia crescido, mas ainda tinha os olhos grandes e curiosos de Isadora. Tia Helena, você conversou com a mamãe? Conversei, amor. Ela disse que está orgulhosa de como você está crescendo forte e inteligente. E ela vai voltar. Algum dia? Helena se ajoelhou na altura da menina. Não, Sofia, sua mãe não pode voltar, mas ela vive em tudo de bom que você faz, em cada sorriso seu, em cada desenho que faz pensando nela. E você vai ficar conosco agora? Por quanto tempo vocês me quiserem? Helena havia vendido tudo em São Paulo e se mudado para Campinas. Trabalho remoto como consultora empresarial, vida simples em uma casa com quintal onde Sofia podia brincar. Era uma existência tranquila, muito diferente da intensidade dos últimos anos. Mas às vezes, em noites de insônia, ela se pegava pensando em Victor. Onde estaria? Como estava vivendo? Havia encontrado a redenção que procurava, ou ainda, era assombrado pelos fantasmas do passado? A resposta veio de maneira inesperada, 2 anos depois, através de uma carta enviada sem remetente. Dentro do envelope, apenas algumas linhas escritas à mão. Helena, sei que prometemos que não haveria contato, mas preciso que saiba. Encontrei paz. Trabalho com crianças órfãs no interior da Bahia, ensinando matemática e ajudando na horta da escola. Não é redenção completa pelo que fiz, mas é um começo. Obrigado por me mostrar que era possível ser melhor. Obrigado por me amar o suficiente para me deixar ir. V. Helena leu a carta 3 vezes. Depois a queimou no quintal de casa, observando as cinzas subirem com a brisa da tarde. Sofia estava brincando perto, construindo castelos de areia em uma caixa que haviam montado sob uma árvore. Tia, você está chorando? Não, amor, é só poeira no olho. Quer ajuda com o castelo? Helena sorriu, guardando as memórias onde elas pertenciam, no passado. Claro. Vamos fazer o maior castelo do mundo. Enquanto brincavam juntas na terra, Helena se permitiu pensar uma última vez em Victor. Esperava que ele tivesse encontrado as crianças que precisavam de cuidado, tanto quanto ele precisava se cuidar. Esperava que o sol da Bahia tivesse aquecido os lugares frios em sua alma. Esperava que ele dormisse bem à noite. E esperava secretamente que às vezes ele também pensasse nela com carinho, lembrando não da mulher que havia destruído sua vida, mas da mulher que havia lhe mostrado que destruição podia ser apenas outro tipo de recomeço. Meses depois, Helena estava terminando de arrumar o jantar, quando Sofia chegou correndo da escola com um desenho nas mãos. Tia, olha, a professora pediu para desenhar nossa família. Helena olhou o papel e sorriu. Lá estavam ela, Sofia e a avó, de mãos dadas diante da casa. No céu, uma figura feminina, com asas e auréola. Essa é a mamãe, explicou Sofia.
Ela cuida de nós lá de cima. Lindo, amor, vamos colar na geladeira. Enquanto fixava o desenho com um ímã, Helena percebeu que havia algo mais no papel. No canto, quase imperceptível, Sofia havia desenhado uma figura masculina pequena, longe da família principal. Quando perguntou sobre ela, a menina deu de ombros. É só alguém que também está aprendendo a ser bom. Helena olhou para o desenho por longos momentos. Às vezes, as crianças veem coisas que os adultos preferem fingir que não existem. Sorriu, beijou a testa de Sofia e seguiu com o jantar. Do lado de fora, a vida continuava sua dança eterna. Pessoas se apaixonavam, cometiam erros, buscavam perdão, tentavam ser melhores do que eram. Era uma valsa infinita de redenção e recomeço. E em algum lugar, muito longe dali, um homem que já havia sido monstro ensinava uma menina de 6 anos a somar frações, enquanto o sol se punha sobre um pequeno povoado onde ninguém sabia seu nome verdadeiro. Era o suficiente. Para ambos era o suficiente. Helena pegou Sofia no colo e dançou com ela pela cozinha, enquanto lá fora São Paulo pulsava com milhões de vidas que se entrelaçavam e se separavam, cada uma carregando suas próprias histórias de amor, perda e a eterna possibilidade de recomeçar.